Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Júris 360 Lab. Vamos direto ao ponto que está gerando bastante discussão, né? Consultores do judiciário podem defender o tribunal em juízo contra outros poderes? Hoje, a nossa análise vai fundo na ADI 6.433, lá do Paraná. Isso mesmo. Olha, a questão principal nessa AD 6.433 era se seria constitucional, né, os poderes legislativo e judiciário dos estados criarem, assim, órgãos e carreiras próprias para consultoria e assessoramento jurídico. Certo? E o Supremo, bom, o STF entendeu que sim, que essa criação é constitucional. Tá, a criação em si, beleza. Mas e a parte da representação em juízo? Que é a nossa pergunta aqui. Como ficou isso? Eles podem ou não ir para os tribunais defender o próprio poder? Podem, mas assim, é um podem com um asterisco, sabe? Com condições bem claras. O STF validou o que a gente chama de representação judicial extraordinária. É extraordinária. Ou seja, não é uma representação geral para tudo. Ela só cabe em situações muito específicas. E que situações seriam essas? O que faz ela ser extraordinária? Me explica melhor. É extraordinária porque foge um pouco da regra, né? A regra geral é a Procuradoria do Estado representar o Estado. Essa atuação dos consultores do Judiciário, dos procuradores lá do Legislativo, só vale quando o poder, seja judiciário ou legislativo, precisa ir a juízo defender ele mesmo, em nome próprio, a sua autonomia, suas prerrogativas, sua independência, contra os outros poderes. Ah, entendi. Tipo numa briga por orçamento entre judiciário e executivo, por exemplo? Exato. Ou uma questão sobre a independência funcional. É para defesa institucional mesmo. Certo. Então não é uma carta branca para atuar em qualquer tipo de processo. De jeito nenhum. A ideia é justamente manter o equilíbrio, a separação dos poderes. E tem outra condição fundamental aí, a separação interna das funções. Separação interna, dentro do próprio poder. Como assim? Isso. Quem faz essa representação judiciária extraordinária, essa defesa institucional do poder, não pode ser o mesmo servidor que está lá no dia a dia assessorando a atividade fim. No judiciário, por exemplo, o consultor que auxilia um desembargador, que ajuda a preparar um voto, uma decisão, esse profissional não pode ser o mesmo que vai lá no STJ ou no STF defender o tribunal numa ação contra, sei lá, o legislativo. Ah, tá. Entendi. Esse parece ser um ponto-chave da decisão, né? Essa divisão para não misturar as coisas e evitar conflito de interesse. Precisamente. É crucial para a imparcialidade, para a moralidade administrativa. Tanto que o STF usou aquela técnica da interpretação conforme a Constituição lá no caso do Paraná. Certo, a interpretação conforme. Ele disse, olha, a lei do Paraná vale, mas tem que ser lida desse jeito, com essa separação bem clara. E na prática, como ficou lá no Paraná, que foi o caso que gerou a ADI? Ficou estabelecido o seguinte, só os consultores jurídicos que forem especificamente designados para essa defesa institucional é que podem fazer a representação judicial. E mais, eles precisam ter o habeas ativa, claro, e atuar em regime de dedicação exclusiva para essa função. Não podem fazer mais nada ligado ao assessoramento da atividade de julgar, por exemplo. E os outros consultores, os que assessoram os juízes e desembargadores? Esses que auxiliam na atividade fim, né, na jurisdição, eles têm que ficar totalmente separados dessa função de representação. Inclusive, enquanto estiverem nessa função de assessoramento direto da jurisdição, a inscrição na OAB deles deve ficar inativa, suspensa ou cancelada. Nossa, é uma separação bem rigorosa mesmo. Sim, é para garantir que não haja nenhuma confusão de papéis. A decisão protege a separação dos poderes, mas também as regras da advocacia pública. O estatuto da OAB, sabe? Evita que o assessoramento técnico interno vire defesa externa do poder. Então, pra gente fechar a resposta da nossa pergunta lá do início, consultores jurídicos do Judiciário Estadual podem sim representar o tribunal em juízo contra outros poderes? Podem, assim como os procuradores do Legislativo Estadual também podem. Mas vale repetir, né? Só e somente só para defender a autonomia e a independência do próprio poder contra os demais poderes. Certo. E desde que essa função seja feita por servidores diferentes daqueles que assessoram a atividade principal do órgão. Tem que ter essa separação total. Perfeito, ficou claríssimo agora. E esse entendimento, então, foi firmado pelo STF no julgamento da ADI 6.433-PR. Exatamente, ADI 6.433 do Paraná. E para quem quiser se aprofundar, todos os detalhes estão lá no informativo 1889 do STF. Isso, informativo 1089. E fica o convite, aqui no Júris 360 Lab tem muito mais conteúdo de qualidade como este. Se curtiu essa análise, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, que ajuda bastante a gente. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima!